Olá pessoal, estamos de volta. Antes de tudo, já desejo a todos um feliz 2024. Como é bastante comum iniciar o ano com novos projetos, estou finalmente de volta dando continuidade ao nosso projeto inicial do canal, com novos desafios. Ao longo de vários meses, ficamos postando vídeos curtos para não deixar o canal parado. Mas mesmo assim agradeço aos 781 inscritos que acreditam no nosso trabalho. A partir de agora estou prometendo cumprir a proposta que o canal apresenta ao público que gosta de arte, em especial a pintura em tela. Durante algum tempo postamos muitos vídeos demonstrativos, mas agora vamos retornar com os vídeos de aulas práticas e mais elaboradas. Entendo que o crescimento lento do canal se deve à falta de manutenção. Peço desculpas e agradeço a paciência de todos. E agora vamos começar com grandes objetivos. Farei todo o possível para passar para vocês um pouco do conhecimento que aprendi ao longo de 20 anos neste mercado das artes plásticas. Chegando aqui não sabendo tudo, mas feliz por saber que meu trabalho tem boa aceitação. De início, vamos estabelecer uma meta de 1000 inscritos até o final do mês de janeiro. E para isso, conto com o compartilhamento de vocês, divulgando este trabalho. É importante que, gostando do vídeo, não se esqueçam do like. E poste nos comentários caso tenham qualquer dúvida. Terei o maior prazer em responder. Se este conteúdo lhe interessa, assista até o final para entender o passo a passo. Não pule o vídeo, pois logo depois da vinheta já vamos para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, hoje uma aula prática. Eu tenho aqui uma imagem digitalizada, ou seja, uma fotografia de um cenário que um cliente me encomendou. E essa imagem ela é uma imagem de uma rua muito conhecida aqui em São Luís, a Rua do Giz. Este local aqui é conhecido como Beco da Faustina, e o cliente me encomendou esse trabalho. Então eu tenho aqui uma tela de 1,10 por 70 e tem uma imagem do tamanho A4. Então a proposta dessa aula hoje é fazer o seguinte: é como transportar esta imagem para a tela em forma de esboço da forma mais simples possível. Eu já ensinei aqui em outra aula a técnica dos quadrinhos, mas desta vez eu vou ensinar uma técnica bem parecida. Aqui também a gente vai fazer uns quadrinhos, mas de forma mais simplificada. Então, com a folha A4, eu pego uma folha branca e tento encontrar aqui uma escala aqui de 3 quadros dentro da folha A4.
E essas medidas nós vamos tirar não com a régua, né? Se você quiser utilizar a régua, pode utilizar a régua, mas eu gosto sempre de medir aqui na minha mesma visão, conhecido como olhômetro, né? Então é só descobrir aqui a metragem no olho e eu consigo medir aqui então 3 quadros. E usando um lápis grafite, eu faço as divisões aqui dessa imagem aqui na folha A4. Então, feito aqui os 3 quadros, eu vou traçar agora uma linha no meio. Você pode medir também com a régua, mas eu sempre gosto de usar a técnica do olhômetro, mas tendo também as medidas corretas, né? É só pegar uma ponta e a outra e ver se está correto. Então, no caso aqui, não usando a régua, mas se você desejar usar uma régua, fica até bem mais interessante. Então, tracei aqui uma linha no meio. Esse quadro, essa divisória, elas não estão com um quadro exato. Como da última vez que eu ensinei a técnica dos quadrinhos, eu mostrei que você deveria usar os quadros todos exatos, assim, um quadrado com perfeição. Nesse caso aqui não, nesse caso aqui apenas eu tracei uma linha no meio e tracei 2 linhas na forma horizontal. Aliás, na forma vertical, né? Tracei uma linha na forma horizontal e tracei 2 linhas na forma vertical. É importante a gente observar o seguinte, que para você poder fazer esse transporte da forma correta, a imagem ela precisa ter as mesmas proporções da tela. Como é que você sabe que a imagem tem as mesmas proporções da tela? Se você observar que a tela está na horizontal e a imagem também está na horizontal. Então, estando na horizontal, a gente vai enquadrar essa imagem dentro da tela de 1,10 m por 70 m. Por que eu digo isso? Porque se você vai usar uma imagem e a imagem, por exemplo, ela está uma imagem na horizontal, ou seja, uma imagem retangular, você não pode passar essa imagem, por exemplo, para uma tela quadrada, ou seja, não daria certo, ou seja, pela escala ela não ia se enquadrar dentro da proporção da imagem. Mas no caso aqui, como a imagem é retangular, a tela também então é possível. Então, o que eu tenho que fazer na tela? A tela tem que fazer então as mesmas divisórias que eu fiz na imagem, no papel. Eu preciso fazer as mesmas divisórias na proporção aqui da tela. Estou usando aqui uma régua de madeira também. A régua também não tem numeração, mas eu faço sempre assim porque eu acho bem mais rápido, mas o aluno aí também pode usar uma régua com medida, não tem problema. Então pronto, está aqui com o nosso desenho traçado as linhas e também a nossa tela está com as linhas traçadas. O que eu tenho que fazer então é traçar o esboço, ou seja, qual o objetivo então dessas divisórias? É facilitar o transporte do desenho para a tela. Fica mais fácil, por quê? Porque eu vou pegar a imagem de cada quadro e dentro das proporções de cada quadro, esse desenho vai ser transportado para a tela. É bem simples. E ele vai ficar dentro das proporções corretas, ou seja, não tem como a gente cometer nenhum erro.
Então, feito isso, eu uso o mesmo lápis grafite para fazer esse transporte aqui do desenho. Porque com o lápis grafite, se eu cometer algum erro, eu posso apagar, né? Pode ser também com carvão. Eu digo aquele carvão em forma de lápis que você compra aí nas lojas. Não é o carvão que a gente usa para fazer churrasco, é aquele carvãozinho em forma de lápis que você encontra. Mas eu gosto de fazer com lápis. Sendo possível cometer qualquer erro, a gente fazer as correções. Então a gente vai mostrando aqui para você passo a passo, ou seja, às vezes aí você pegou aí um trabalho aí, você bateu muita cabeça aí para fazer o transporte dele, fazer a mudança dele para a tela, ou seja, o esboço. E você até conseguiu fazer, mas você acha que não ficou dentro das proporções corretas, ficou fora de escala. E com esse método aqui é impossível. Não tem como ficar fora de escala, não tem como ficar fora de proporção. Então o que é que a gente vai fazer é apenas os traços principais. Não precisa você fazer o desenho com muita precisão, ou seja, você fazer cada detalhe. Porque se você fizer isso, vai demorar muito. A ideia do esboço é apenas para facilitar na hora da gente colocar as cores no quadro. Na hora da gente distribuir as cores, o desenho vai facilitar. Então não precisa você se preocupar com detalhes, assim, no caso você vai fazer uma calçada como eu estou fazendo aqui, e aí você fazer detalhe por detalhe, pedra por pedra, não. A intenção do esboço é apenas facilitar na hora de você colocar as pinceladas, colocar as tintas em cada ponto. Aí sim, quando você começar a pintar, aí você deve ter a preocupação de detalhar. O detalhe tem muito a ver com a hora que você for pintar o quadro. Na hora que você for pintar o quadro, você além de se preocupar com os detalhes, aí você precisa fazer também as correções, caso você tenha cometido algum erro no esboço, você consegue ainda fazer as correções pelos pincéis, pelas tintas, para que o trabalho fique um trabalho perfeito. E esse quadro aqui que eu vou pintar, ele é um quadro que já foi encomendado, um cliente me encomendou, né? Então, é um quadro que já está valendo. É como se eu estivesse fazendo aqui aproveitando o quadro que eu peguei a encomenda e aproveitando para fazer a videoaula. Ou seja, é um quadro que está valendo já. É um quadro que o cliente está já esperando. Então. Se você acompanhar aí, pode acompanhar passo a passo. Isso aqui, na verdade, é a primeira etapa, né? A primeira etapa a gente faz com o lápis, porque caso cometa erro a gente consegue corrigir, apagar. Mas logo em seguida vai vir um segundo passo, antes de pintar. Se caso eu não estivesse dando essa videoaula aqui, eu faria direto com o pincel. Ou seja, eu fazia o esboço diretamente com o próprio pincel. Mas como eu estou fazendo uma videoaula para explicar aí para os
os inscritos aí. Então eu preferi fazer mesmo da forma tradicional, que é para que você comece fazendo logo da forma correta. Isso aí é para mais tempo de pintura, quando você chega mais a ter mais experiência, então você não precisa nem fazer isso diretamente com lápis, pode fazer até direto com o pincel, ou seja, desenhar com o próprio pincel. Então, o que é que me possibilitou fazer esses desenhos dentro das proporções corretas foi exatamente essas divisórias que eu fiz. Provavelmente, se eu fizesse esse desenho sem essas divisórias, sem essas linhas divisórias, eu poderia até achar que o quadro ficou bonito e tal, mas provavelmente em algum ponto ele ia sair da escala. Então, para as pessoas aí que gostam de uma coisa mais perfeita e tal, até porque tem muito cliente exigente, né? Então é necessário que você use então essa técnica ou outra técnica, desde que fique dentro das proporções corretas. Então nós estamos lá quase terminando aqui a primeira etapa. E vamos nos preparar aqui para a segunda etapa, que é fazer com que o, o esboço fique mais visível, né? Porque se você não fizer a segunda etapa, que é o que nós vamos ver agora, o que é que acontece? No ato de você começar a pintar, a tinta ela pode apagar o esboço, ou seja, aí você ficar um pouco perdido. Mas no caso aqui, é necessário fazer então a reconstrução aqui das linhas do esboço com tinta, para que fique bem visível, não sei, para que a gente não se perda aqui na hora de aplicar as camadas de tinta. Então eu gosto de usar, por exemplo, violeta claro. Algumas vezes eu posso usar terra de siena claro. Vai depender muito das cores que vai ser colocada no quadro. No caso aqui, como é um casarão, então eu vou usar aqui um violeta claro. Agora, é sempre bom usar assim, uma cor não tão clara e não tão escura demais. Você pode usar uma cor intermediária. Eu gosto sempre de usar porque quando você aplicar a tinta, as cores que vai corresponder a cada local, ele fica mais fácil de cobrir os traços do esboço e assim facilita com que a gente tenha menos trabalho, ok? Então, uma vez feita com lápis, agora vamos apenas cobrir os traços com tinta, com um pincel mais fino. Pincel mais fino a gente consegue fazer esse esboço de forma que vai facilitar com o desenvolvimento do nosso trabalho. Aí fica até mais fácil de você observar como ficou na proporção bem legal. Visualizar aí
pelo vídeo, né? Assim que a gente terminar, você vai ter uma boa visão aí da imagem. E no finalzinho do vídeo eu vou já postar aí uma outra filmagem que já é o quadro totalmente pronto, totalmente acabado, né? E aí você vai ver como funciona, realmente a técnica funciona, dá certo. Eu uso sempre, sempre. Eu uso todos os meus trabalhos e consigo ter um bom resultado. Quem já é pintor profissional, isso aqui, por exemplo, essa aula aqui, para ele, ele já manja, já entende, né? Mas pessoa, por exemplo, que está começando ou já tem algum tempo ainda de pintura, não muito, mas algum tempo, ele encontra algumas dificuldades, sim, na hora de fazer esse esboço na tela que vai ser pintada, né? Mas uma vez que você aprender essa técnica, você vai ver como vai ficar muito mais fácil. Vai ficar muito mais satisfatório você ver o resultado do trabalho de vocês. Então aqui, simplesmente o que eu estou fazendo é apenas cobrindo os traços que eu já fiz com o lápis. Eu não estou fazendo aqui outro desenho, não estou fazendo aqui outro desenho paralelo. Eu estou cobrindo os traços que eu já fiz com lápis para que ele fique mais visível. E uma vez ele mais visível, não tem como se perder durante a execução da pintura. Então, já estamos começando a ver, a perceber que a imagem está começando a se desenvolver e a gente já tem noção aqui de como vai ficar o trabalho, né? É muito importante realmente a questão de você executar um bom desenho. É aquela história, ou seja, para que você tenha um ótimo trabalho de pintura, é necessário também você ter um ótimo desenho. Por isso, às vezes, é necessário que a pessoa que pinte, que seja um artista ou pintor, ele também precisa ter noções de desenho. Ou seja, os dois andam de mão dadas. O desenho e a pintura andam de mão dadas. Então, você pode não ser um bom desenhista, mas é possível que com técnicas como essa aqui, você consiga fazer um desenho melhor. E já estamos quase chegando aqui ao finalzinho.
Então, né, nesta primeira aula aqui, eu não vou mostrar a parte da pintura em si. O meu foco principal aqui foi na questão do transporte do desenho. Em outras videoaulas aí, vou estar passando mais técnicas em relação à própria pintura. Mas dessa especificamente, técnica de transporte de desenho para a tela. Então, comparando aqui, você vê que ficou dentro das proporções. E agora vem a terceira etapa, que é pintar. Mas o nosso vídeo fica por aqui, porque esse era o objetivo da aula.